Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. A decisão começa domingo no Maracanã, mas aqui no SBT Esporte Rio começa daqui a pouquinho entre duas calopsitas, uma vascaína e uma botafoguense. O Flamengo está certo que o Luxemburgo não vai para o São Paulo, garantido, e por isso está tranquilo que vai trabalhar com seu treinador até o final do ano. Primeiro destaque do cartão vermelho é dele, Gilson Ricardo. Garotinho, por incrível que pareça, ainda é daquele borderô do jogo do Flamengo. Não. Ontem eu entrevistei o presidente Eduardo Bandeira de Mello, entrevistei o repórter Bruno, que é da Rádio Talismã, lá de Salgueiro. Aquilo lá é o seguinte, a explicação é a seguinte, é terceirizado, é uma empresa, foi terceirizado por uma empresa. Está dando problema atualmente. Negócio de terceirização. E aí a empresa geralmente não divulga a renda. Como tinha muita pressão da imprensa de fora, aquele negócio todo, resolveu divulgar a renda e o público, que foi aquele fantástico de 4.900 pagantes. Por isso que o Flamengo chiou muito. E segundo o repórter Bruno, geralmente no campeonato pernambucano, quando o Sport joga lá, o Santa Cruz, o Náutico, eles não divulgam a renda. A empresa é terceirizada. E é por isso que a CBF vai ter que resolver com o Flamengo, ver quem vai devolver o dinheiro ao Mengão, porque o Mengão foi passado para trás. E quando não divulga a renda é porque não quer ter transparência. É porque tem roubo. Por que a Petrobras custou a divulgar o balanço do ano passado? Exatamente por isso. Porque tinha lá um desvio de bilhões que todo o Brasil conhece. O recado agora é do Canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Mas sabe quem é o culpado disso aí? Que o Gilson acabou de dizer? O culpado são os clubes. Os clubes precisam disso, terceirização. Para quê? Junta o clube. Somos nós que vamos jogar. A renda é de quem? É nossa. O público que é de quem? É nosso? Então vamos sentar aqui. Vamos dividir isso. O que vai terceirizar? Pô, aí o cara bota 80% no bolso e dá 20% para vocês. Quando é um campeonato pernambucano rentável. Grandes clubes. Tanto no campeonato deles, quanto no campeonato brasileiro. É só ver aí a estatística. Então vocês não precisam de ninguém, ó. Junta e acabou. É igual aqui no Rio. É igualzinho aqui no Rio. Senta, vamos discutir. O troco, quem leva, somos nós. Os torcedores são nossos. O que eu tenho que dar para ele? A troco de quê? Vai trabalhar. Pô. De um lado, mistério. Do outro, lesões que preocupam. Confira as novidades no Botafogo e no Vasco para a decisão que começa domingo. O Vasco mantém o mistério e continua com treinos fechados para a decisão do Carioca. Assim como foi feito na semifinal, o time vai se concentrar hoje, um dia antes do habitual. Já pelo Botafogo, o time enfatizou a bola parada, ponto forte do Cruz Maltino. GG deve substituir Elvis com lesão muscular. Bill é dúvida por conta de uma torção no tornozelo e Henrique foi testado na posição do atacante titular. No primeiro dia de vendas, 15 mil torcedores garantiram ingresso. Vasco e Botafogo entram em campo no domingo, às 4h da tarde. E com detalhes, sem preliminar. Quando tem esse regulamento, 2 jogos, o que a gente nota no primeiro jogo? Público menor, gente menos interessada, porque sabe que os dois times vão entrar em campo para quê? Para não perder. O objetivo primeiro é não perder, ou não é, Gilson? É segurar o resultado, para depois ter a decisão no outro domingo. Por isso que a venda antecipada não está boa ainda não bombou. A galera tá aí, vamos lá, vamos comprar ingresso, vamos comprar. Como diria aquele treinador, vamos incentivar eles. Mas por enquanto o negócio está enrolado. Por isso é que tem que ter um jogo só. E acabou o problema. A decisão está aí. Esse com esse, sai o vencedor, esse com esse, o vencedor. Disputou, acabou o problema. Vamos fazer outra coisa. Vai ficar aí 3 dias, 3 anos para disputar 280 jogos. E tudo é enrolado, que você vê que a preliminar que ia acontecer no Maracanã não vai acontecer uma no Engenhão, que é Botafogo e Flamengo, outra na Gávea. E outro detalhe, eles estão disputando aí um quadrangular para ver quem vai ficar, Barra Mansa, não sei o quê, vai recorrer, vai ganhar os pontos. E aí esse triangular que está rodando, de repente não vai valer nada, que se o Barra Mansa conquistar o direito de continuar no campeonato,
Aí, tudo vai que jogou render. até agora, zera. Aí começa tudo de novo, Nova Iguaçu, Tá Barra muito Mansa. bom, hein? É muita confusão, Muito maluco. bom. Muita Olha aqui, confusão. Vasco e Entendi Botafogo tudo. se enfrentam pois no é. Maraca na final do Campeonato Carioca, mas um tabu incomoda muito o time da Colina. Preparamos um VT especial que conta a história de todas as decisões entre os dois times. Gerson tá nessa, hein? Olha só. A decisão do Carioca com o Botafogo tem uma importância especial para o Vasco. Você sabia que o Cruz Maltino nunca venceu uma final de estadual contra o Fogão? Os times já disputaram o título 4 vezes, em 1948, 68, 90 e 97. Em todas as finais, o Glorioso levou a melhor. Na primeira decisão, na década de 40, o Vasco era a base da seleção brasileira e o então campeão sul-americano. Foi nessa época que surgiu o famoso apelido Expresso da Vitória, mas o Botafogo de Newton Santos venceu por 3-1 em General Severiano, diante de 20 mil pessoas. Foi nesse ano que o Cão Biriba se tornou o mascote do clube. Na partida contra o Madureira, o Cãozinho invadiu o gramado durante a comemoração de um gol alvinegro. Supersticioso, o presidente Carlito Rocha levou o bichinho para todos os jogos do Fogão. 20 anos depois, no final da década de 60, os dois times voltaram a se encontrar, mas o favorito dessa vez era o Botafogo. A equipe da Zona Sul contava com Manga, Jairzinho e nosso querido Gerson, canhotinha de ouro no elenco. Com quase 150 mil torcedores no Maracanã, o Glorioso venceu o time da Colina por 4-0. E em todo o país o Botafogo está comemorando o bicampeonato. Em 1990, uma curiosidade, o Botafogo ganhou por 1-0. Mas os dois times deram a volta olímpica no Maracanã. Isso porque, na visão dos vascaínos, deveria ser disputada uma prorrogação após a final, devido a uma interpretação duvidosa do regulamento. Com a recusa do adversário, os dois times comemoraram no Maraca. O Botafogo com uma taça e o Vasco com uma caravela levada por um torcedor. Meses depois, a Justiça confirmou o título ao Botafogo. Em 97, o Vasco venceu a primeira partida da decisão, que ficou marcada pela provocação de Edmundo por 1-0. No segundo jogo, o Botafogo deu o troco e ganhou pelo mesmo placar. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso, balançando a pontinha. Por ter vencido os dois primeiros turnos, o título foi para General Severiano. Agora, em 2015, 18 anos depois da última decisão, os times se reencontram. Será que o Vasco vai conseguir quebrar o tabu, hein? Vai ser campeão, o Vasco da Gama, merece ser campeão. 2-0, cima do Vasco, o Vasco vai ser vice de novo. Vai completar os 19 anos sem o Vasco ser campeão em cima do Botafogo. Olha, Daniel, fica aquela da superstição do torcedor do Botafogo. O Botafogo nunca perdeu uma decisão para o Vasco. E naquela que o Gerson participou, 68, chovia pra caramba, 4-0. Eu me lembro que essa criança aqui estava jogando de back no final, dando bico pro alto. Era ou não era, Canhota? Eu estava atrás do gol ali. Defendendo o leitinho das crianças. O que a gente vai fazer? Mas não há tanta rivalidade entre Vasco e Botafogo, né, Gilson? Não há, né, Zacala? Agora, o que a gente vê é que não tinha ninguém no estádio, né? 150 mil pessoas, General Severiano, decisão em General Severiano, vocês viram aí? 20 mil pessoas, hein? Maracanã, 150 mil, 160 mil. Pô, esses caras são saudosos. Não somos não, é que naquela época a galera aí, porque tinha futebol, né, querido? E pelas contas que o Diego San Germano fez aqui, no Campeonato Carioca, o grande público, a média não chega a 5 mil. Então, o que representa? Os campeonatos estaduais estão se desgastando porque é muita participação. E times pequenos, por exemplo, sabe qual foi a média de jogos do Bangu? 400 torcedores. 400 torcedores. Como é que você vai falar? O Bangu, que foi dos grandes do Rio de Janeiro, campeão. É a média da... É o Canhota. Ó, Canhota, como é que você fez para arrancar aquele tupete, Canhota? Aquele que tá ali. Foi perdendo. Não, sabe o que acontece? Foi perdendo. Você vê todos os caras que jogaram comigo, que me consagraram, naturalmente, estão cabeludos. Eu fiquei assim. E quem tinha que pensar Você jogou com Lelo, centroavante, Lelo, que jogou não. no Taubaté? Não, só joguei com grandes jogadores de frente. Por isso é que eu sou consagrado. Eles me consagraram. É isso. Olha aqui, notícia urgente de agora que o Gabriel Sarmento passou pra gente. Jobson foi suspenso
por ter se negado a fazer aquele antidoping, Gilson. É aí agora. Jura? Juro. Qual é? Jobinho. Zé Carlos, então vou te falar. Tá no desvio. Eu tô te falando, rapaz, olha, o cara me falou esse negócio, como esse é um problema meio grave, a gente fica... Você não pode acusar uma coisa que e você não tem certeza. respeito ao profissional, o ser humano. Mas eu recebi aí, eu cobri Botafogo 8 anos, pô. Eu vivi minha vida de repórter dentro do Botafogo. Fiquei 8 anos. Eu, há pouco tempo, tem aí umas 2 semanas, um cara de dentro do Botafogo falou pra mim, Gilson, a qualquer momento tá pra explodir um problema com o Jobson. Eu falei, pô, tá de brincadeira. Não, o Jobson agora tá tranquilão. Espera. Eu não falei nada, porque eu não vou falar uma coisa que eu não tenho certeza. Então eu ainda não vou afirmar nada, porque eu não sei de nada. Agora, que já tinha um zuzuzu, tinha. Não, rapaz, é um negócio... Como é que pode? Esse cara não aprende, né, Zé Carlos? Não aprende. E com um detalhe, ele teve todas as oportunidades, as últimas das quais o próprio René, garantia que o Jobinho estava mudado. O cara está sendo tratado como filho. Exatamente. Como foi tratado como filho o ex-presidente Maurício Assunção. E ele voltou para o Botafogo, os caras estão dando a ele maior carinho, maior atenção, abraçando ele. Eu não sei o que esses caras pensam da vida. Aí quando passar a vida, passar lá na frente... E o detalhe, não é que tenha sido flagrado o exame não foi flagrado, sim. positivo, não. Ele se negou a fazer. E quando se nega a fazer, por que motivo? Ele foi mandado embora do mundo árabe por causa disso, que ele se negou a fazer. Aí teve que devolver Ferrari, não sei o quê, e veio embora. Você não pode se negar. Se você está tranquilo, você não se nega para nada. Não estão afirmando que ele está usando droga, ninguém está afirmando isso. Mas tem que fazer o exame, é obrigado a fazer, Zé Carlos. Quando você não faz... suspende por 4 anos no caso. E ele acabou de se livrar de um problema, Ele acabou de se livrar de um problema. Outro que está com um probleminha semelhante e não está encarando de frente para trabalhar, está com a ajuda do Fluminense, é o Michael do Fluminense. Mesma coisa. Não é, Gerson? Porque não está com boa cabeça, não está treinando. Mesma coisa. Não está trabalhando. Mas não adianta, cara. Isso só atrapalha, meu irmão. Isso é uma praga. É uma pena. Cara, é uma pena, porque são jovens... E é um desfalque talentosos. É um desfalque para o Botafogo. Tremendo. Para o jogo da final. Claro. Não joga a final. Porque quando escalou agora sem ele, para esse jogo... GG. Bill não joga. Aí vai jogar quem? É Pimpão e Jobson. Jobson, é verdade. Em nenhum momento o Jobson foi escalado. Entrou o GG. E aí? Então o quê? O Jobson está machucado? Está sentindo alguma coisa? O próprio Botafogo já deveria saber desse problema que ia estourar. Lógico que ia estourar. O fato de se recusar dá problema. Porque é a mesma coisa que o negócio do DNA que o Ratinho faz lá. O cara que se recusa a fazer é porque é o pai da criança. Aí porque vai ter que chamar o Edson Moura para dizer, ele é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro. Eu vi, né? Ô Gé, você acha que chega a 40 mil torcedores domingo no Maracanã? Pois é, cara, eu estou torcendo para isso. Estamos vivendo essa expectativa, mas nós acabamos de ver aí, né, há uns aninhos atrás aí, 100 e tantas mil pessoas. Tá bem, o Maracanã não cabe isso, mas cabe a lotação total hoje, porque é decisão. Independentemente se é o primeiro, o 50º ou o segundo jogo. É um jogo de 180 minutos. Exatamente. Então, eu estou esperando isso, mas não acredito muito. Agora, Zé Carlos, uma coisa que ele se negou a fazer o exame, eu acho que alguém do Botafogo tinha que obrigá-lo a fazer o exame. Ele é atleta do clube, ele não é atleta dele, atleta. E também a legislação não pune o clube. Pune o atleta. E ele é atleta do clube, ele usa a camisa do Botafogo. Então, você vai fazer o exame. E quando ele ficou barrado agora, como é que ele foi pro banco? Ficou aborrecido. Ele saiu ali andando, sentou lá aborrecido. A gente da cabine estava vendo isso. Lá da gente falou, o Jobson, como é que ele vai lá? Ele estava indo aborrecido, todo invocado. Aborrecido, chegou, sentou lá, não olhou para ninguém. É um negócio esquisito. Enquanto isso, o Vasco, através do seu advogado, já está dizendo que terça-feira o Guinhaçu e o Bernardo vão ser absolvidos. E aí não desfalca o Vasco no jogo do outro domingo, que é o jogo agora também deixar o julgamento para a última terça. Isso é outra covardia também, né? Você marcar o julgamento para a semana da decisão, que essa semana não decide nada. Domingo que vem decide. Aí você marca para terça-feira da semana que vem, que é a decisão. Mas isso é covardia, né? É tudo contra o campeonato. É tudo contra o futebol, contra o futebol. Não, foi a federação quem transferiu esse julgamento, alegando que não coincidiu o que estava na súmula com o indiciamento. Aí, resultado, Anderson Pico
E o Paulinho Anderson do Flamengo Pique e Paulinho também. no Flamengo. Na mesma o Flamengo pauta. agora não pega nada, porque eles estão fora mesmo. Não está valendo nada. Não está valendo nada, mas pode pegar a punição no Campeonato Carioca do ano que vem, só. O intervalo rapidinho, na volta a gente continua falando da decisão. Não sai daí não. Recado final do Gilson Ricardo. Recado final, garotinho, que domingo possamos ter um grande clássico, sem briga, sem violência no Maracanã e grande arbitragem do nosso índio. Qual é a última do Canhota? Exatamente, nós estamos torcendo por isso. Uma grande arbitragem, um grande jogo, sem problema nenhum. Gente, é decisão, hein? A decisão só começa domingo, mas aqui no SBT começa agora. Tem duas calopsitas que estão fazendo sucesso na internet. Uma botafoguense e outra é vascaína. Boa tarde para você. Quem vai ganhar?